nós vamos falar hoje sobre algo que é impressionante, que é essa capacidade de memorização do ser humano, mas que está sendo bem exigida também essa função, não é não, doutora? Um desafio e tanto, né? Hoje nós temos muitas informações a mil, tudo para ontem, e a velocidade disto também está extremamente alta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso e ajudar a entender se talvez aquele esquecimento que você tenha, ou uma dificuldade, ou entender esses processos. O que a gente pode fazer para ajudar a memorizar? A gente não vai aqui falar só sobre o que é ruim, os sinais de que as coisas não vão bem, mas o que a gente pode fazer de verdade para ajudar na memorização? Até porque eu falava sobre envelhecimento aqui nos destaques, e a gente estava falando sobre isso antes de começar o programa, nós vamos viver bastante. É para isso que a ciência tem trabalhado, que todas as especialidades ligadas à qualidade de vida estão atuando para promover a longevidade. E agora, de que forma nós vamos envelhecer? Isso depende de nós também. E a memória é fundamental. A memória ajuda a gente a viver todo esse tempo, mas com autonomia, com o sentido da nossa vida, lembrando da nossa história e as memórias do cotidiano mesmo. Então é fundamental pensar em promoção da memória. Mas vamos entender como ela funciona para começar? Doutora, como é que funciona a nossa memória? Como é que um cheiro, um sentimento, isso vira informação no nosso cérebro? Bom, essas informações chegam no cérebro através de uma estrutura chamada hipocampo. É uma estrutura que se localiza na face mais mediana e mais interna, profunda do cérebro. Essa informação chega no hipocampo, o hipocampo trabalha com essa informação e o que fica realmente importante, o hipocampo manda essa informação para armazenamento e aí espalha em todas as regiões do cérebro. Cheiro, por exemplo, que você está me trazendo. A informação do cheiro vai para o nosso lobo olfatório. Informação de imagem, por exemplo, vai para o lobo occipital. Uma imagem que se associa a um cheiro, uma xícara de café, que você, olhando para uma imagem, mas você lembra do cheiro do café, é uma área associativa que liga os neurônios do lobo olfatório com os neurônios occipitais. Então, o cérebro inteiro, na verdade, trabalha nesta complexidade que a gente chama de memória, né? Então, é muito bonito isso. E as memórias, interessante porque a gente vê muitos memes na internet, pessoal falando sobre memorizar, a pessoa fala, mas eu não lembro nem o que eu comi há meia hora, no almoço. Mas a gente se lembra de coisas que aconteceram há décadas, há muito tempo, inclusive numa época que a gente nem tinha tanta consciência, aquelas memórias da infância, que a gente tinha poucos anos de vida. A gente tem tipos diferentes de memória. Tem memória de curto prazo e longo prazo? É assim que a gente chama mesmo? Sim, nós temos vários tipos de memória. Nós temos memórias semânticas, que é o significado de uma palavra, por exemplo. Nós temos memórias afetivas, que envolve emoções, batimento cardíaco, a nossa respiração, toda a produção de serotonina, dopamina. Então, emerge toda essa emoção. Nós temos memórias que a gente chama de automáticas, por exemplo, uma pessoa que aprende a andar de bicicleta, normalmente não esquece mais, né? Quando você aprende a dirigir, depois de um certo tempo, você consegue dirigir e fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Não é recomendado, mas normalmente você consegue estar conversando com uma outra pessoa do lado. Então, existem essas memórias automáticas também. Então, existem vários tipos de memória. Agora, essa questão que você está trazendo tem muito mais a ver com a atenção que você dá para aquele exato momento. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você tomou banho ontem, não tomou? Tá. Você lembra se você lavou seu sovaco? Pois é. Como você esfregou seu sovaco? Não lembra. Mas você acha que você tomou, você lavou, você limpou certinho e, na verdade, você não lembra do processo. Acho que eu lavei meu sovaco. Porque mas eu sempre lavo. Sempre lavo, exatamente. Mas como foi o processo? Né? Você sentiu cheiro de sabonete naquele momento? Você sentiu o sabonete ou a esponja passando por aquele lugar, naquele momento? A gente não coloca mais atenção naquilo. A gente não traz uma consciência para o fato, a ocorrência. E aí essa ocorrência vai
acontecer de uma forma totalmente automática. E quando acontece de uma forma automática, você vai lembrar? Não. Porque não tem esse processo, né, de transformação da informação, consolidação dessa informação na região do hipocampo e depois levar essa informação para armazenamento, né? Tudo isso precisa de atenção. Sem atenção, a doutora não falando resolve. isso, eu já pensei assim, quanta gente agora deve ter cheirado para ver se lavou ou não? Porque o que a gente faz quando a gente não presta atenção? A gente fica confirmando depois. A pessoa que fica assim, será que eu tranquei a porta? Vai lá e tranca. Exatamente. Ou depois, 10 minutos depois, vai lá e confere de novo, porque mesmo na hora de conferir não deu atenção. Ou de pegar alguma coisa. E aí a gente entrou numa paranoia de ficar confirmando várias vezes, porque a gente não confia na nossa memória mais, doutora. Para uma coisa virar memória, precisa de atenção. Precisa de atenção. Precisa de atenção. Tanto é que em alguns casos de declínio cognitivo ou até o quadro de demência leve, a memória não se consolida, você não consegue transformar uma informação em algo mais sólido e armazenado por falta de uma capacidade atencional, por falta de uma atenção sustentada. Né? Então, muitos casos, porque nós temos realmente um déficit de atenção nisso. E isso acaba dificultando especialmente a vida dessas pessoas que têm uma dificuldade maior de lidar com informações, inclusive, que elas precisariam memorizar. Exatamente. Mas aí é um caso específico que a gente está lidando. Mas, doutora, uma questão que é interessante é que, assim, a gente tem contato com informações o tempo inteiro, mas a gente não guarda tudo. A gente... Todos os dias aqui no programa, por exemplo, a gente fala de saúde. Nós vamos recebendo informações. Algumas coisas ficam guardadas e outras não. Como é que o nosso cérebro escolhe o que ele guarda e o que ele vai deixar embora? Extremamente importante e interessante essa pergunta. Depende do que você chama de prioridade. Depende do que você dá de importância para aquilo. Então, muitas vezes, um número de telefone pode ser muito importante para uma pessoa que está em busca de um emprego e esse número de telefone é um número possível para dar um emprego para essa pessoa consegue dar uma emoção, uma carga emocional a mais, uma carga atencional a mais e aí o processo de transformar essa informação numa informação armazenada é muito mais fácil. Agora, se esse telefone é um telefone nada a ver, que para essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma, duvido se essa pessoa vai guardar. Não vai. Na hora ela vai lembrar, mas depois vai acabar esquecendo. Não vai para o arquivamento. E isso acontece com outros conteúdos, por exemplo, na escola. Quantas coisas a gente já não viu na escola e a gente, se a gente não usa, a gente não lembra. A lei do uso também se aplica à memória? Prática, se a gente não usa uma informação, o cérebro vai acabar desprezando aquilo. Sim, sim, a não ser que seja uma memória automática. Por exemplo, andar de bicicleta, andar de patins. Aí sim, geralmente não esquece. Mas geralmente uma informação semântica, uma memória semântica, se você não usar, você vai esquecer. Então, uma dica para promover a memória deveria ser, por exemplo, se você quer lembrar de uma coisa, trabalhe com aquela informação, fale sobre aquilo, não sei, escreva sobre aquilo, converse com alguém, de repente ficar reutilizando aquela informação para ela se tornar mais consistente? Se for algo importante para o seu trabalho, para você entregar suas demandas, a sua funcionalidade do dia a dia, sim, essa seria uma das maneiras de você estar retendo essa informação. Mas eu estou pensando algo talvez um pouco maior. Como é que a gente melhora a nossa capacidade de captação e de retenção? E aí a gente precisa treinar neurônios a mais para fazer esse trabalho de captação, de retenção. Então, uma das sugestões é realmente você incentivar o indivíduo, o cliente, a aprenderem coisas novas. Toda vez que você aprende algo novo, você está criando um novo caminho neural. E a gente sabe que se você tiver 10 caminhos neurais, é melhor do que 2 caminhos só. Agora, se você tiver 100 caminhos neurais, 1.000, 1 milhão de caminhos neurais, você vai estar com a densidade neural muito maior. Isso a gente chama de reserva. E quando a gente tem uma reserva maior,
Depois dos 50, 60, quando a gente começa a ter perda neuronal, que é natural, um processo de envelhecimento, não tem problema. Eu tenho 1 milhão de redes aqui dentro de mim. Então, perder um pouco, para mim, não vai fazer falta. O problema é quando você tem poucos caminhos neurais. Você tem uma reserva neural muito pobre, né? Um repertório muito pequeno. E aí, quando começa a perder, talvez você seja aquele candidato a vir a ter um quadro demencial mais cedo. E hoje a gente vive muito. Então, a gente quer ter muita reserva para viver até 100 anos. E isso a gente constrói ao longo da vida. Ao Não longo precisa da vida. pensar nisso só quando começa a envelhecer. Aliás, a gente está envelhecendo desde sempre. Exato. Né? Então, a gente todos os dias Exato. tem que trabalhar com essa mentalidade de prevenção, que é uma disposição em aprender coisas novas. Alguma em específico? Porque aí eu me lembro sempre daquelas mais famosas. Palavra cruzada, outros idiomas. Mas, por exemplo, trabalhos manuais, dança, aprender qualquer coisa que esteja fora do meu repertório. Sim, essa é uma grande verdade. Segundo ponto, eu acho que vale a pena trazer é aquilo que te dá prazer. Porque aquilo que te dá prazer, você vai colocar o quê? Mais atenção. Aquilo que te dá prazer, você vai colocar mais carga emotiva. A sua chance de criar um caminho neural em cima daquela habilidade é enorme. Então, esse seria o segundo ponto. Então, tem que ter um prazer em cima disso. O terceiro ponto é, quanto mais diversificado, melhor. Então, por exemplo, palavra cruzada trabalha talvez mais numa memória semântica. Trabalhos manuais trabalha mais uma memória mais automatizada, motora, né? Trabalhos de equilíbrio, mais uma memória de coordenação, né? Então, tem que diversificar, porque na verdade a nossa intenção não é só melhorar, por exemplo, a semântica. Eu vou decorar o dicionário, tá? E depois, se eu precisar de uma habilidade manual, não vou ter, né? Então, tudo isso, né? E a gente sabe que existem memórias afetivas também, então tenha conexões, né? Produz, vamos trazer e vamos construir momentos que nos enche de emoção, né? Porque essa também é uma memória, isso também precisa ser trabalhado. E é interessante como as memórias afetivas estão muito ligadas aos sentidos. A história do sabor de infância ou o cheiro de infância. Eu lembro do cheiro do sabonete da casa da minha avó, que era um sabonete diferente. Tem gente que fala, essa comida é a comida de vó, porque o sabor lembra o tempero. As nossas memórias estão muito ligadas aos nossos sentidos? Com certeza, com certeza. Aliás, os sentidos ajudam a gente gravar essa memória. Essa é uma dica, então. Exatamente. Tanto é que quando a gente trabalha com reabilitação cognitiva, os colegas que fazem isso geralmente são terapeutas ocupacionais ou psicólogos que fazem reabilitação. Eles geralmente investigam de que maneira o paciente vai despertar uma carga emocional maior. Então, eles trazem a situação dessa carga emotiva maior, né? E faz o paciente fazer reforço daquela memória. Então, por exemplo, tem pacientes que adoram música. Que tipo de música? Sei lá, né? MPB. Então, o reabilitador coloca MPB no fundo para o paciente vir com aquela carga emocional e faz a reabilitação, por exemplo, de uma memória semântica. Então, você tem uma carga emocional e você faz associada a essa informação que o paciente precisa reter. Então, tem todas essas técnicas. É uma ótima dica. A atenção, a gente falava, a gente hoje faz muitas coisas ao mesmo tempo e não dá atenção para nenhuma de verdade. Ou porque a gente tem muita informação e tenta armazenar todas. E talvez não seja possível desse jeito, a gente precisa ir escolhendo alguns assuntos. A gente está conversando um pouco sobre isso, mas eu estou aqui com o celular na mão. E esse também tem sido um desafio. Porque, doutora, hoje em dia parece que a gente não... Isso aqui é a nossa memória fora do corpo. Eu chamo de HD externo. Exatamente, é o nosso HD externo. Os telefones, antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo. Agora a gente só sabe qual é o contato que está no celular. A gente não decora mais. A gente tem que se desafiar
a tentar depender menos desse tipo de recurso ou tá tudo bem a gente usar assim, doutora? Sim, sim, eu acho que a gente precisa se desafiar um pouco e tentar fazer um esforço para gravar pelo menos aqueles contatos mais próximos. Mas é uma dificuldade imensa, é um desafio enorme. Por quê? Antigamente, a gente precisava saber só do telefone de casa, talvez telefone do filho ou Da mãe, né, do da pai. mãe, do pai, no máximo um irmãozinho, né, e um vizinho. Só, a gente precisa mais do que isso. Hoje você precisa ter o telefone de todo mundo, porque você tem uma rede de pessoas que fazem parte da sua vida hoje, né? Diretas e indiretas e as da terceira camada de indireta. Então, hoje realmente é muito desafiador, mas eu ainda sou das antigas, acho que telefone dos filhos, do pai, da mãe, né, ou de um irmão, isso a gente precisa fazer um esforcinho, sim, né? Porque dependendo da tecnologia, nem sempre funciona. O dia que pifar a tecnologia, e aí? Como é que a gente vai falar com todo Exato. mundo? Então esse também é um desafio que a gente traz aqui para todo mundo. Para fazer a memória funcionar melhor, é pelo menos algumas informações a gente se esforçar para memorizar, para decorar, para a gente conseguir ter outra referência, escrever em algum lugar, para a gente não depender só do uso do celular, porque esse tem sido um desafio muito grande. Quando alguém perde o celular, parece que perde a vida toda, porque está tudo ali. Então, que a gente consiga usar melhor aqui o HD interno mesmo. O externo a gente ajuda, a gente leva junto, mas o interno continua funcionando bem. Mas, doutora, por que a gente não lembra da infância, doutora? Por que a gente tem pequenas lembranças dessa fase da vida? Existem várias explicações, vários modelos, né, várias teorias, mas a teoria que está mais aceita é que durante a infância a gente ainda não tem o nosso sistema nervoso central, principalmente todos os mecanismos de memorização e de consolidação dessas memórias perfeitas. Tanto é que a gente sabe, o cérebro só fica perfeitamente maduro em torno dos 20, 25 anos. Então, assim, é explicável. Quando a gente tem 5 anos, 6 anos, realmente o cérebro está muito imaturo ainda para a gente lembrar de todas as memórias da maneira que a gente lembra quando a gente coloca atenção, o cérebro estando maduro, né? Então, essa é a teoria mais aceita. Agora uma pergunta mais complicada. Um trauma é um tipo de memória? Nossa, é um tipo de memória muito forte, inclusive. Tanto é que existe uma síndrome, uma entidade patológica chamada estresse pós-traumático. Dependendo do trauma, vai te gerar um estresse 24 horas de qualquer coisa que você possa te remeter àquele trauma. Você tem todas as manifestações fisiológicas daquilo. Então, trauma dependendo da profundidade, da carga emocional, e a carga emocional de novo, só que agora é uma carga negativa. Porque assim como um cheiro pode disparar lembranças afetivas lindas, pode lembrar de uma situação ruim. Exato. Então, as memórias não são apenas boas, podem ser memórias ruins também. Exato. E aí, algumas que a gente queria poder esquecer às vezes, mas não consegue. E aí, a gente tem que aprender, inclusive, a lidar com isso. Exato. São memórias ruins, mas fazem parte do funcionamento cerebral, da nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com elas também. E isso é importante, doutora, para a gente melhorar o funcionamento do nosso cérebro, para a gente melhorar a nossa vida, a gente trabalhar as nossas memórias, a gente se esforçar para continuar aprendendo, continuar nessa disposição em ter uma vida mais feliz, em ter uma vida melhor? Sim, sim, no sentido de a gente trabalhar os elementos básicos da vida, né, para que a gente possa potencializar a nossa capacidade de memorização, né, é mais ou menos isso que você quer dizer? Então eu vou trazer para o estilo de vida, né, muita gente, na verdade, tenta aprender um monte de técnicas, né, para melhorar a memória, para fazer uma leitura dinâmica, rápida. Mas, como a gente estava conversando nos bastidores, né, não adianta nada disso se você não dorme direito. Não adianta nada disso se você for uma pessoa totalmente sedentária. O cérebro não vai estar funcionando em seu pleno potencial, né?
não adianta nada se por acaso você comer fast food todos os dias, né? Uma alimentação totalmente não saudável. Você vai causar todo um processo inflamatório e o processo inflamatório acaba intoxicando os nossos neurônios. Não então, tem palavra cruzada que resolva um estilo de vida ruim. Não, exatamente. Nem idiomas novos que possam... Exatamente. Então, é aquilo que você falou, né? Fazer lição de casa, manter um estilo de vida saudável. Esse é o elemento número 1, né? Isso é o mais importante, é o que eu chamo de alicerce, né? Tendo isso, aí sim, a gente pode procurar ferramentas, práticas, né? Para potencializar a nossa promover a nossa vida melhor, uma vida mais saudável. Reserva. E é possível. Mesmo quando memórias ruins fazem parte, mas isso é enfrentar a vida. A grande questão é como é que a gente vai lidando com tudo isso e essa disposição que a gente tem que manter em cuidar bem da nossa saúde. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente hoje. Seja sempre muito bem-vinda ao Viver é Melhor. Eu que agradeço. Agradecemos a nossa convidada hoje, a doutora Nancy Huang, neurologista, com mestrado em demências e doutorado em neurociências pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, instrutora de Mindfulness, coach de saúde e bem-estar e médica do estilo de vida, conversando com a gente hoje sobre esse assunto que é interessante. A gente traz aqui a você, amigo telespectador, esse convite, esse desafio. Faça alguma coisa a mais para promover a sua memória, para trazer novas formas de chegar a esses caminhos todos que a doutora destacava aqui. E a gente vai trazer agora uma reportagem que fala um pouco sobre esses exercícios para a memória. Você já ouviu falar sobre isso? A gente vai trazer para você, então, algumas explicações sobre como estimular a memória, estimular o cérebro, nessas técnicas que têm sido estudadas, e a gente vai acompanhar isso agora. Hoje, mergulharemos no mundo dos exercícios cerebrais e sua importância para o desenvolvimento da memória, concentração e raciocínio lógico. Um treino de memória, ele acontece durante toda a vida, porque é uma estimulação cognitiva. Para que a gente tenha um cérebro saudável, quando a gente pensa em memória, a gente pensa mais no envelhecimento, que a gente começa a ter os esquecimentos. Porém, se a gente cuida do nosso cérebro durante toda a nossa vida, quando a gente chegar no nosso envelhecimento, ele será saudável. Uma grande questão que tem influenciado muito as pessoas é a questão da atenção. Como eu não mantenho a atenção nas atividades que eu faço, muito provavelmente eu vou esquecer o que eu estou fazendo. Então é muito comum as pessoas chegarem e falarem: nossa, eu não lembro onde eu coloquei a chave, eu não lembro onde eu coloquei o celular, eu não lembro onde eu coloquei. E quando você vai ver o histórico da pessoa, na verdade, ela faz tudo muito correndo, porque ela está atenta a várias coisas ao mesmo tempo, dividindo a sua atenção. Então ela faz quase que no automático. Consequentemente, a chave virou um terror, né? O celular virou um terror. Então, o nosso trabalho, ele foca muito em trabalhar com a atenção, que é algo que a gente vai diminuindo o treino durante a nossa vida. A neurologia, ela segue os princípios da neurociência, ou seja, a gente precisa ter atividades que tenham um grau de desafio crescente, então sempre um pouquinho mais difícil para que a gente mantenha esse cérebro ativo e que tenham novidades e variedades. Então, as atividades que a gente costuma fazer rotineiramente, elas já são atividades que a gente está acostumado, então elas não trazem nada de novo para o nosso cérebro. Consequentemente, elas não vão favorecer as conexões neurais que são importantes para manter o cérebro ativo. Nós trabalhamos com o ábaco, nós trabalhamos com os livros de Abrindo Horizontes. Nós temos aí 5 áreas do nosso cérebro que são trabalhadas, né? Linguagem, memória, atenção, raciocínio lógico e visão espacial, que são os exercícios que eles vão sendo contínuos nas apostilas, que são várias, né? Que elas vão sempre aumentando o grau de desafio crescente. A questão da memória, nós trabalhamos estratégias de memorização. Como seriam essas estratégias de memorização? Processo de repetição, né? Nós temos todo um material que abrange vários aspectos cognitivos, na qual os alunos conseguem ir criando hábitos e atitudes e que eles conseguem colocar isso dentro do seu dia a dia. Então eles aprendem técnicas, eles saem da zona de conforto e com isso colocam atividades aí no seu dia a dia. A questão da linguagem, esqueci, saí da cozinha, fui até a sala para poder, esqueci. Então nós vamos criando aí alguns mecanismos de memorização. Estou conversando algo e de repente aquela palavra sumiu. Linguagem. Então são situações que eu preciso
criar ali, treinar, que o nosso cérebro ele precisa ser desafiado, ele precisa sair da zona de conforto e com isso, minhas atividades, meu dia a dia vai ficar mais tranquilo. E que eles estão ali uma interação maior quando entra um jogo. Quem não gosta de jogar? O jogar acaba trazendo alguns aspectos de socialização, memória, raciocínio lógico, segue todo um processo de organização para que eu consiga colocar tudo que eu falei no dia a dia, nas minhas atividades. O nosso público, ele abrange todo um processo aí, todos nós precisamos de estímulos. As crianças, os adolescentes, os adultos, os 60+. O 60+ entrou naquela fase de aposentadoria, o que fazer? Então ele entra nessa parte da zona de conforto, não quero fazer nada. E aí o nosso cérebro, ele fica um pouquinho mais preguiçoso, e aí a atenção fica mais baixa, um pouquinho a atenção, memória, a importância do treino e como isso consegue ter uma qualidade de vida melhor. Exercício físico é toda e qualquer atividade que permite a movimentação do nosso corpo para aumentar a sua aptidão. E a nossa saúde mental não pode ficar de lado. Ela é tão importante quanto a saúde física. Portanto, desafie a sua mente. Busque novos conhecimentos. Mantenha a sua mente em movimento. Comecei a praticar os exercícios com 7 anos, porque eu tinha problema de alfabetização. E com o tempo comecei a ler, fazer as contas bem melhor. As mudanças da minha vida escolar foi bastante, teve até um professor meu que notou que eu estava diferente, estava aprendendo as coisas mais rápido, fazendo contas melhores e minha alfabetização principalmente, que ler e escrever melhoraram bastante. O ábaco melhorou bastante a minha parte da matemática. Concentração me ajuda bastante, principalmente quando você faz jogos, o ábaco também ajuda, porque você fica focado ali fazendo as contas, então ajuda muito. O que me ajuda mais é os jogos, né? Porque a maioria dos jogos é você ter que lembrar as coisas, então ajuda bastante a minha memória. Exercitar a mente e buscar o desenvolvimento cognitivo é importante em todas as fases da vida. Adotar exercícios cerebrais em sua rotina diária ajuda em muitas atividades. Uma mente saudável significa bem-estar e qualidade de vida. Então, sobre os exercícios cerebrais, esses jogos pedagógicos, eu já tinha um conhecimento, eu só não tinha uma noção de para mim como ele seria no momento, entendeu? Na rotina eu era mais um geralzão, praticando os exercícios, você vai pegando mais detalhes, focando, descobrindo mais coisas. Nas atividades daqui, eu vou mais para o lado do cálculo, do raciocínio, do visual. Eu fujo um pouco de quando eu tenho que escrever. Então aqui eu tive exercícios que promovem estratégias, rotinas, planejamento, que ajuda no dia a dia, na rotina. Exercícios melhoram minha qualidade de vida, do dia a dia, de sequência, de atitudes. Comecei os exercícios já com 73 anos, hoje, né? 75, mas vou prosseguir. Não tenho nenhuma ideia de parar com isso, porque além da socialização aqui na escola, as brincadeiras, né? A gente tem também os exercícios que a gente faz em casa. Né, que isso que dá o reforço para a gente ir através da repetição, né, a melhorar a memória, a concentração e a parte lógica também, né. Eu achei no início, aquela ansiedade, eu não fazia muita coisa, eu ficava muito tensa, sabe? Mas de repente aquilo foi se tornando bem fluía, sabe? Você vinha na escola, tudo que falava, você já ficava mais calma para absorver todos os ensinamentos, né? E não via a hora de chegar em casa para fazer. O novo, eu fiquei muito tensa por eu não conhecer exercício para o cérebro, eu nunca tinha escutado falar, né? Então, nessa idade, foi muito importante, porque eu já estava esquecendo muitas coisas.
Então as pessoas falavam assim para mim, põe segunda, porque eu ia falar uma frase e eu parava e não vinha a palavra. Então até em casa eles notaram que eu melhorei bastante nesse sentido, sabe? Eu demorava muito para conversar uma coisa porque a palavra não vinha. Então isso foi a questão mais visível da melhoria, né? A minha qualidade de vida mudou bastante, principalmente nesse sentido de eu já estar me sentindo meio excluída, né, das conversas, não estava querendo dialogar mais, perguntar. Então isso foi, em um ano eu já tinha sanado bastante.